Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma semana de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então, antes de começarmos o estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, vamos a uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo, eu gostaria de fazer um convite para irmão e irmão, né? A partir do dia 3 de setembro, vai passar nos cinemas o filme Nosso Lar 2. Né? O filme Nosso Lar 1, levou milhões de pessoas ao cinema. E o filme Nosso Lar 2 vai levar também milhões de pessoas, imagino eu, vai levar milhões de pessoas ao cinema. Então, a irmã ou irmão que mora numa cidade pequenina, que não tenha cinema, eu recomendo que procure uma cidade próxima que tenha cinema. Ou senão os shoppings. Geralmente os shoppings, ele tem cinemas dentro deles, né? Então, vá ao cinema. A narrativa do filme, né, no contexto, Nosso Lar 2, ele fala do mundo espiritual, umbral e de um espírito de uma moça, né, que não aceita sua morte e os mensageiros vêm resgatá-la. Uma outra observação, o filme Nosso Lar 2, a narrativa do contexto dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na segunda temporada, eu estou estudando esse livro aqui, né? Porque na primeira temporada foi o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a autora Allan Kardec. Esse livro aqui, o Ramatiz, né, o Evangelho é a Luz do Cosmo, pelo médium Exílio Mais, de perguntas e respostas. Então, como é que eu faço o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, né, uma comunicação, leitura, comentário, prece final. Então, vamos à leitura. Pergunta Ramatiz: qual é o aspecto definitivo do perispírito após a desencarnação? Ramatiz: o perispírito é um corpo plástico que assume facilmente a configuração ideada pela mente espiritual, desde que se trate de espírito de capacidade criativa e poder de comando. Mas os estados pecaminosos, negativos da alma, também formam na contextura perispiritual certos estigmas que chegam a caracterizar faces animais, como fisionomia, né, equina, bovina, leonina, simiesca, e mesmo os aspectos ofídicos. A face do homem, semelhante a uma tela cinematográfica, reflete a projeção do filme que o transita em sua mente, e retratando os estados da alma, sublimes, configurando as linhas de força sutis, que modelam aspectos atraentes ou as tendências animais que podem estigmatizá-lo pelo mundo, como cara de cavalo, olhos de abutre ou fisionomia de macaco. Em verdade, essa elasticidade que sobre as linhas de força de intimidade
espiritual produzem tais estigmas na face humana. É tão somente a materialização exata de que já é uma estratificação perispiritual. Então, vamos entender, né? A pergunta é sobre o perispírito, né? Depois que a pessoa faz a sua desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual, como é que fica funcionando? Então, aí vai depender, porque essa forma materializada vai depender do estado mental do espírito, né? Como é que ele colocou, né? Mediante a sua evolução, para ele ser só luz, para ele ficar daquele jeito ou de forma animalesca, como ele colocou aí. Isso não quer dizer que o espírito seja animal, né? Ele quer dizer que o espírito, a vibração dele é tão baixa, né, que ele fica, na mente dele, ele consegue materializar esse rosto, essa fisionomia de animais. Não é que ele seja um espírito animal, ele consegue materializar, que é a diferença. Num determinado período, depois ele evolui e ele vai para outra fase. Tem o Humberto Campos, ele fala, né, tem uma história que uma mãe, né, tinha um filho, né, e ela faz a desassimilação antes do filho, e esse filho, ele era muito materialista, ele era um advogado, só pensava em dinheiro. Então, dinheiro para se manter, dinheiro para a família. E quando ele faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual, ele tem um problema muito grande. Ele ficou tão preso a conhecimento materialista que a cabeça dele vai para o chão. Ele não consegue, né, ter uma cabeça normal como a gente, ficar no chão. E a mãe dele, vendo aquele sofrimento dele, que ele vai para as esferas mais baixas, a mãe dele chama os espíritos evoluídos. Aí os espíritos evoluídos falam para a mãe dele que ele não podia dar mais jeito. Que o jeito que ele vai ter é um jeito assim, normal. É um jeito dele fazer a desencarnação, vindo com aquelas cabeças grandes, né? Aquelas pessoas têm as cabeças grandes, né? E dependendo do grau, aí ele vai passando para as evoluções até se normalizando. Porque ele ficou muito preso ao materialismo, né? De só pensar só em bens, e não trabalhou a espiritualidade nele. Então ele cresceu essa cabeça. Isso que acontece com muita gente que nasce assim com um problema, né, no cérebro, né? De cabeça grande demais. Então é nesse contexto que o perispírito ele vai trabalhar mediante o seu grau mental, porque tudo isso ele vai materializar o espírito pelo seu grau evolutivo mental. Jesus, o grau dele é muito elevado, né? É só luz, que nós não conseguimos chegar próximo dele. Então é nesse contexto, né? Deus então não se fala. Então, é nesse contexto que eu não tenho mais nada para falar. Passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo desse estudo foi atingido, né, de eu ter levado uma informação para um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.